Boa noite, minha gente. Como é que vocês estão por aí? Que bom ter a sua companhia aqui comigo mais uma noite para a gente ouvir histórias, né, que vão mudar a nossa vida, que vão tocar o nosso coração. Aqui no Canal da Esperança, tudo que a gente fala é para justamente ver você e a sua família mais pertinhos de Jesus. Que coisa boa, né? Meu convidado de hoje sofreu uma perda muito dura e repentina, a morte de sua mãe. Mas essa não é somente uma história triste, é uma história de amor, de aprendizados, de dores e saudades também. Se eu fosse você, ficava ligadinho aqui com a gente, porque o Identidade de hoje está muito bom e eu tenho certeza que nós dois juntos, quer dizer, eu, o convidado, e você, a gente vai aprender demais. Um dos assuntos que a gente vai abordar nessa entrevista é o luto. Aqui nesse guia de estudo da Bíblia, por exemplo, a gente tem um trecho que fala sobre a saúde mental e temos inclusive uma lição sobre o luto. Deixa eu pegar ele aqui, ó. É o estudo Fique Leve. O que é normal no luto, né? Quando o luto não passa, o que é que a gente faz? Como enfrentar uma grande perda? Como se preparar para a morte? A gente tem sempre essas perguntas quando tem que passar por uma situação como essa. E convivendo com alguém em uma fase terminal, o que é que a gente faz? Então são várias temáticas importantes dentro desse assunto que a gente precisa discutir sempre. E lembre-se, viu, minha gente, a morte é uma intrusa em nossa existência, nós não fomos criados para isso, ninguém quer morrer ou perder alguém, mas a dor da perda precisa ser sentida, a gente precisa acreditar que ela vai passar também. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar todos aqueles que morreram acreditando nele, e essa deve ser a nossa maior esperança. Então a morte não é o fim. Que esperança maravilhosa, não é mesmo? Você quer saber mais desse assunto, conhecer melhor sobre esse Jesus que cura o luto e ressuscita os mortos quando ele voltar? Você tem que pedir urgentemente, minha gente, esse exemplar, esse guia de estudo. Ligue em horário comercial. Que horário, Louise? A partir ali das 8 horas você já pode ligar. Você vai discar aí no seu telefone o número que é o 0 operadora 12 21 27 3121. Agora você pode mandar agora mesmo, sem perder tempo, uma mensagem para o nosso WhatsApp através do 12 98244 0077. E aí você diz, olha, eu quero a revista Fique Leve. Ela vai ser enviada gratuitamente aí para sua casa como uma grande bênção para agregar nos seus estudos sobre a Bíblia. Agora eu faço aquele intervalo bem rapidinho, de 30 segundos só, e em seguida eu recebo aqui no estúdio o Guilherme Alfi. Não saia daí, porque eu tô te esperando. Minha gente, já estamos de volta. Hoje eu recebo aqui o Guilherme Alfi, que viveu uma experiência bem dolorosa de partida da mãe. A mãe faleceu no ano de 2020 e ele aprendeu grandes lições desse momento. Por mais difícil que seja, acredite, viu, que tem lições que a gente pode extrair desse período do luto. E eu aqui não vou mais me demorar, já tenho o prazer de receber aqui o Guilherme, vou abrir a porta para ele. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Como que você tá? Tudo bem? Tudo jóia. Guilherme, aqui você tem que se sentir em casa. Sente-se aqui nessa poltrona que foi aqui preparada para você, bom. Acolchoada e tudo, dizem, viu? Tá confortável mesmo. Tudo bem, Guilherme? Como que você tá? Tudo bem, boa noite. Obrigado pelo convite de estar aqui conversando com você sobre esse tema. Embora seja um tema, né, que eu não gostaria de falar, também aprendi a falar sobre isso e isso tem sido bom para mim passar por isso falando sobre isso. Eu é que agradeço, porque nesse período de pandemia, essa palavra luto virou recorrente, né? E eu queria começar justamente falando sobre esse momento aí, né, com a sua mãe. Foi tudo muito rápido, em 17 dias, testou, o quadro se agravou. Isso. E aí ela já veio a óbito. Eu moro em São Paulo, né? Minha mãe mora em Porto Alegre. Eu lembro que eu conversei com ela numa quinta-feira à noite e vi que ela não estava muito bem. E acabei indo no outro dia para Porto Alegre para ficar com ela, porque eu já tinha tido Covid e os meus irmãos não. Então eu poderia ficar com ela, né? Eu teria menos risco do que os meus irmãos. E depois de 5 dias em casa, eu estava com ela em casa, ela deu uma piorada, foi para o hospital. E aí, mais uma semana, ela teve uma parada cardiorrespiratória, foi entubada e aí não teve mais volta, né? Então, eu lembro que foi, assim, foram dias muito intensos e em nenhum momento pareceu que ela ia
vir a óbito. Então, eu lembro das palavras do médico, a Covid é uma doença muito traiçoeira. Sim. No dia que ela tem a parada cardiorrespiratória, que praticamente ela não faleceu naquele dia, mas foi o dia que tudo, né, assim, o quadro mudou. Eu tomei café da manhã com ela, né? Eu conversei com ela e, assim, algumas horas depois ela estava entubada, praticamente desenganada, né? Eu tenho em mãos aqui, gente, um livro que o Guilherme escreveu, Conversas Acolhedoras, A Vida Não É Uma Linha Reta. Já diz muito só o título do livro, deixa eu mostrar aqui para vocês. E aqui eu estava folheando quando você me entregou agora há pouco, e aí tem assim vários trechinhos, né, sobre a sua mãe no livro. E aí eu abri a página em um trecho que eu já fiquei encantada, viu, Guilherme? Que fala assim, um pouco mais sobre a minha mãe. Deixa eu mostrar aqui, tem... ao longo dos capítulos, ele sempre vai colocando aqui, ó, um pouco mais sobre a minha mãe. E aqui ele escreveu o seguinte: a habilidade de contar histórias aparecia em muitos momentos. E eu já me identifiquei porque o Identidade Geral tem esse propósito de contar histórias. Então, eu já vou falar aqui o nome da sua mãe, que eu já vou chamar de Dona Chica, porque eu já vi aqui no livro também. Ele diz assim, ó, sempre que ela encontrava algum amigo meu, não perdia a oportunidade de contar alguma história. O mais legal é que ela conhecia alguém uma vez e a partir daí já considerava a pessoa do seu círculo, sempre me perguntando como ela estava. E assim ela virou amiga dos meus amigos. E eu acho que minha mãe tinha uma capacidade muito grande de construir relações mesmo não estando presente fisicamente. Eu digo isso porque eu já moro aqui em São Paulo há alguns anos, né, que eu moro longe dela, e ela sempre foi uma pessoa presente na minha vida. Todos os dias, seja por telefone, seja por vídeo, na pandemia muito por vídeo, né, mas mesmo em todos os momentos ela sempre foi uma pessoa presente, que conectava todo mundo, que juntava as pessoas. Ela tinha uma frase que eu adorava, que era a seguinte: não me convida que eu vou. Então, você convidava, se ela viesse aqui hoje, ela já está conversando com vocês aqui. Legal, e se vocês dissessem, não, a senhora pode vir aqui outro dia, ela ia vir. Então, ela é uma pessoa que viveu muito intensamente os seus 73 anos. Eu aproveitei muito os meus 39, quando ela faleceu eu tinha 39, aproveitei muito com ela, mas ainda hoje, assim, deito, coloco a cabeça no travesseiro e pergunto, né, por que que ela não está aqui, né, por que que ela se foi. Imagina, e essas lembranças, elas acabam servindo como cura, né, Guilherme? É um processo muito individual, né, eu não sou um profissional da área da saúde, né, mas eu tenho visto assim que é um processo muito individual. O meu luto demorou muito tempo, né? Ano passado foi um ano muito difícil para mim, foi com certeza o pior ano da minha vida, né? Eu me perdi profissionalmente, eu não me reconheci mais como pessoa, eu fiquei durante muito tempo sem vontade, né? Com depressão, com saudade, tentando compreender. E o livro, a escrita, falar sobre tem me ajudado, porque eu acho que o luto é um tabu, a gente não fala. Verdade. E não fala de algo que todo mundo vai passar. A gente devia falar mais, porque todo mundo vai passar, é inevitável. É inevitável. Então a gente devia estar mais bem preparado. Eu tenho notado muito isso, assim. E as conversas acolhedoras que eu tenho tido sobre esse tema e ter me aberto, né, sendo vulnerável para mostrar as minhas dores, tem me trazido muito carinho, muito acolhimento. Eu tenho sido muito acolhido. E aí também, de alguma forma, escrever o livro e falar sobre isso também é uma forma de acolher as pessoas, né? As pessoas, verdade. Você vai tendo aí esse denominador em comum e vai aproximando, né? Exato. Você falou aí sobre uma profissional de saúde, que você não é. A gente trouxe, inclusive, aqui uma psicóloga que vai esclarecer para a gente sobre essas questões do luto, tirar algumas dúvidas, porque, como você bem disse, é um assunto que a gente precisa sim falar, a gente precisa sim resolver. Infelizmente é um processo, eu acredito que Deus não nos fez para isso, mas por conta do pecado a gente vive essas despedidas, essas partidas, mas através desse conhecimento a gente consegue também, por meio da fé, se fortalecer em Deus e através do conhecimento também se estruturar para enfrentar esse momento, né? Então eu queria convidar aqui a psicóloga Paula Ferreira, que também vai falar aqui com a gente, para falar sobre o luto, né? Boa noite, Paula. Boa noite, o prazer é meu estar com vocês aqui para discutir esse assunto tão importante, né? Paula, a gente está aqui com o Guilherme Alf, ele está contando a história dele, ele perdeu a mãe, através dessa experiência ele tem desenvolvido aí uma comunicação acolhedora. E agora há pouco ele comentou sobre a individualidade de cada pessoa, né, na hora de passar pelas fases do luto. Eu queria saber de você, quais são essas fases do luto? A princípio, a gente vive as experiências de barganha, de negação,
a tristeza, a raiva e depressão, e eu falo que não existe uma ordem lógica para isso, embora alguns pesquisadores entendem que essa ordem acaba acontecendo numa sequência, que é primeiro a negação, depois a barganha, e a gente vai atravessando essas etapas, assim, numa perspectiva que vai depender da relação que eu estabeleci com aquela pessoa que se foi. Conversando com várias pessoas sobre esse tema, né, que infelizmente o luto tem sido bem recorrente por causa da pandemia, muita gente às vezes até se cobra, poxa, eu ainda sofro, eu ainda sinto dor, eu não queria mais sentir essa saudade. O que é que você acha sobre isso? Você acha que realmente chega um momento em que isso não vai mais doer? Ou não, a gente vai ter que lidar com essa dor e vai ter que utilizar estratégias para que essa dor fique ali acomodada no nosso coração? O que é que você acha? Eu digo que o extrato da perda é sempre a saudade, o extrato final é sempre a saudade, tá? Não deveríamos ter a dor como extrato final da perda de alguém. Sendo a dor, ou seja, passando-se o período de 2 anos, você viveu, né? Vamos falar aqui das etapas numa sequência mais lógica. Você viveu a negação, você viveu a barganha, você viveu a raiva, a depressão e a aceitação, mas passou o período de 2 anos e você está preso a alguma dessas etapas, significa que existe dor. E se existe dor, é possível que algo na vivência daquela relação não foi bem resolvido ali, né? Não houve, digamos assim, o fechamento de ciclos, de questões que eram necessárias ser fechadas, e aí entra a necessidade de um profissional. Sempre que você passou 2 anos da perda de alguém e você ainda vive dor emocional, nós recomendamos a busca do apoio de um profissional de saúde mental, porque, sabe, para ajudar a pessoa a atravessar uma etapa, é raiva de quê? Dos médicos, é raiva da condição, da situação da saúde, da pessoa não ter procurado ajuda antes. Tem muitas pessoas que ficam presas nessas etapas e precisam, de alguma maneira, destravar, né? Sim. Passar adiante, vivenciar elas de maneira mais orgânica. E isso acaba sendo vital para que fique a saudade, as boas lembranças, as boas memórias, né? Isso é o ideal. E o acolhimento dos familiares, dos amigos, né? Essa questão da humanização do luto também faz muita diferença, né, Paula? Muita. Louise, eu acredito que essa talvez seja a questão mais central para nós sobre o luto. A gente precisa desmistificar a dor das 72 horas após a perda de alguém, né? Nós, como psicólogos, incentivamos muito as pessoas a experimentarem essa dor nessas 72 horas. Então, é comum a gente ver a família querendo poupar a pessoa do sofrimento, né? Então, muitas vezes se medicaliza o luto, que é um grande equívoco. Se afastam, por exemplo, as crianças da vivência do luto, que é outro grande equívoco. Nós entendemos que quem vivencia essa perda nas 72 horas de maneira apropriada, né? E aí cabe à rede de apoio, por exemplo, liberar os familiares para viver o luto. Sempre tem um familiar que vira meio que o cuidador das questões burocráticas. Isso é uma coisa que talvez a sociedade possa ajudar, os amigos, os vizinhos, as pessoas mais próximas possam ajudar, porque quando alguém está envolvido nas questões burocráticas, acabam-se que aquelas 72 horas se perdem, e elas são essenciais para que você atravesse, por exemplo, a fase de negação. Estar ali no velório, estar ali com o corpo, e aí a gente tem hoje uma epidemia de pessoas que não vivenciaram por conta dessa primeira etapa do Covid, né? Em que não foi possível experimentar aquele velório de maneira mais adequada, com toda a necessidade do tempo que é preciso para que seu cérebro compreenda que aquele ser se foi, né? Quando medicaliza, você meio que trava na negação, sabe? Uhum. Se você medicalizou, se você está entorpecido naquelas 72 horas, parece que seu cérebro não compreende que aquilo de fato aconteceu. E estar ali, chorar, vivenciar, se despedir, falar o que precisa ser dito, é muito importante, assim. Nós, como sociedade, precisamos desmistificar bastante a vivência do luto, sabe? A pessoa que desestruturou, que chorou, faz parte, aquele é o momento para isso. Paula, muito obrigada, de verdade, por você dispor do seu tempo, dividir seu conhecimento aqui com a gente. Uma boa noite para você, viu? Inclusive, durante a entrevista, eu vi que o Guilherme concordava, assim, porque você passou por isso, né, Guilherme? Então, você sabe... né?
É verdade, conhece bem essas fases e eu achei muito bonito porque o Guilherme transformou essa dor numa corrente que possibilita com que outras pessoas sejam acolhidas, com que outras pessoas se sintam à vontade para acolher esse momento de dor, e ele inclusive aplicou a dor do luto num novo conceito profissional, tem dado muitas palestras sobre isso, e esse assunto a gente vai falar já já no próximo bloco. Fique aí que o programa ainda não acabou, ainda tem muito mais coisa para a gente conversar aqui, a gente volta em instantes. O Identidade Geral já está de volta, eu recebo aqui Guilherme Alfi. O Guilherme passou pela situação do luto quando a mãe dele veio a óbito por conta da Covid-19 e hoje ele transformou essa dor numa forma de apoiar e acolher outras pessoas, gente. E foi uma forma, assim, muito orgânica, sabe? Comecei a escrever sobre isso quando a minha mãe ainda estava hospitalizada. Olha. E aí você está falando, né, de hoje, tanto ódio e tal, e a internet é um lugar Sim, tem muito demais, isso, né? Infelizmente. De polaridade, de certo ou errado, né, disputas políticas, enfim, uma série de coisas. E quando a minha mãe estava no hospital, eu comecei a compartilhar o meu dia a dia lá no hospital e tal, com amigos próximos ali e tal, postando, e eu recebi um acolhimento muito grande das pessoas na internet, de pessoas que eu conhecia e de pessoas que eu não conhecia. E foi aí que eu comecei a pensar, pô, se a internet, que hoje é um lugar de tanto ódio, tanta fake news, tanta polaridade e tal, pode ser um lugar bom, por que a vida não pode ser um lugar melhor? Nossa, verdade. Será que a gente não pode cuidar melhor um dos outros? Será que a gente não pode tomar mais cuidado com as palavras, tomar cuidado com a comunicação, né? De fato, ter uma comunicação mais acolhedora, assim, e eu acredito muito que é possível. E aí você começou a estudar esse assunto, como foi que você fez? Até para dar suas palestras, elaborar... Eu sou um profissional da área de comunicação, né? Eu sou profissional de relações públicas, então sempre trabalhei com isso. E aí comecei a estudar mais... Eu estudei um pouco de comunicação não violenta, né, do Marshall, que é um autor bem conhecido, assim, de uma vertente... a gente tem até falado muito sobre isso hoje que é super importante nos dias de hoje, mas o que eu comecei a fazer foi estudar outras coisas e trazer para a comunicação acolhedora. Então, eu falei da vulnerabilidade, comecei a estudar a Brené Brown, que é uma autora que fala muito sobre isso, né, uma autora super conhecida e maravilhosa, né, e tal. Comecei a porque vulnerabilidade tem tudo a ver com acolhimento. Sim. Porque tem uma coisa que é o seguinte, as pessoas elas têm medo de parecer fracas quando elas vão ser acolhidas. Olha, eu falo isso sempre com as pessoas, porque hoje a gente tem muito disso de você tem que ser forte, porque você é forte, porque você é forte, você é forte. E às vezes a gente não quer ser forte. Exato. A gente quer justamente voltar a ser criança, deitar no colo e sentir o afago. Não, e inclusive, para acolher, tem que ser muito forte para acolher. Verdade. Não só para ser acolhido, porque acolher também é um gesto de uma pessoa forte. Porque ela esquece sua dor para pensar na dor. Exatamente. Então, o acolhimento ele tem muito mais a ver com força do que com fraqueza. É verdade. Né? Embora o senso comum ache que é fraqueza. Não é força. Porque tem que ser muito forte para acolher, tem que ser muito forte para dizer eu preciso de ajuda. Verdade. Tem que ser muito forte para dizer eu aceito a sua ajuda. Né? Então, a comunicação acolhedora, ela é baseada, eu tenho baseado ela em 3 pilares. Né? No que eu sinto, no que eu penso e em como eu ajo. Né? No que eu sinto tem a ver muito com as minhas intenções, no que eu acredito, nos valores, na cultura e tal. No que eu penso é como eu reajo às coisas, porque a gente também está vivendo um mundo tão rápido e onde as pessoas têm a mania de reagir a tudo. Tudo eu tenho que ter uma opinião, tudo eu tenho que me posicionar, tudo eu tenho que dizer na hora. Verdade. Eu costumo dizer que a gente não pensa mais. Não. É tudo na hora. Então, a comunicação acolhedora, ela é reagir sem julgamento num primeiro momento, porque é normal as pessoas fazerem um julgamento. A gente vai ter opinião sobre as coisas, mas será que precisa ser tão rápido? Será que a gente não tem que pensar um pouquinho mais? E eu acho até que é isso que tem feito com que as pessoas não tenham essa coragem de mostrar sua vulnerabilidade. O medo do julgamento das pessoas. Exato. Então, eu acho que está todo mundo, assim, a gente está caminhando por uma comunicação que ela não é saudável. Não está dando certo. Né? A gente tem que gritar para ser ouvido, a gente tem que levantar a voz, a gente tem que espalhar a mensagem por um monte de lugar. A gente está sendo... engolido por tanto de conteúdo, né? E a grande questão não é falar mais, é falar melhor.
É verdade. A gente precisa aprender a se comunicar melhor. A comunicação acolhedora, ela também não é sobre passar a mão na cabeça das pessoas, porque, como eu disse, a vida real é diferente. A vida real a gente tem, né, no ambiente corporativo, aqui no estúdio, na televisão, quem está em casa nos assistindo no seu trabalho, a gente tem desafios, tem meta, tem dinheiro envolvido, tem uma série de coisas. Então, não é que todo mundo vai se abraçar e se acolher e ficar chorando, não é isso. Mas, por exemplo, eu costumo dizer que a gente precisa dizer as coisas difíceis, mas da melhor maneira possível. É verdade. Porque não é sobre não dizer as coisas difíceis, a gente não pode esconder os problemas, mas é dizer da melhor maneira possível, é não reagir a tudo com um julgamento. É se colocar no lugar do outro. Exato, é pensar que muitas vezes a gente conseguir distinguir o que é um erro do que é uma maldade. Porque às vezes as pessoas nos dão uma resposta que a gente não gostou, mas não foi por maldade, né? O próprio processo do luto, assim, eu li um livro que não é o meu, mas eu indico também. É um livro chamado Resiliência, o Plano B. Conta a história de uma mulher que perdeu o marido de um mal súbito, assim. Então eles foram fazer uma viagem e absolutamente do nada o marido faleceu, ela volta para casa sem o marido. Ela sai para viajar no final de semana com o marido e ela tem 2 filhos e tal. Eu me identifiquei muito com aquele livro. O Plano B é o nome. E aí tem uma parte do livro que ela fala o seguinte, uma tragédia, você não sai de uma tragédia de forma natural. E a morte é uma tragédia. Sim. Então requer um esforço muito grande. Eu lembro direitinho, foi em novembro do ano passado quando eu li isso, foi a partir dali que eu comecei a melhorar, assim. Eu falei, não, eu preciso melhorar. Eu já estava em terapia, já tinha ajuda, já tinha muito acolhimento, mas eu falei, eu preciso melhorar. Então, o que eu estou dizendo é que para conseguir descobrir se é maldade ou se não é, se está exagerando ou não está, precisa de um trabalho, precisa de um esforço, precisa colocar energia nisso, precisa pensar sobre isso, sabe? E a morte nos faz acordar para as nossas verdadeiras prioridades, né? Aqui no livro, gente, tem um trechinho, a gente já está correndo para o final. Ai, Guilherme, a gente tem que fazer um programa com você, parte A e parte B, viu? Inspirada aí no livro que você leu. Mas tem um trechinho aqui só de um pouco mais sobre a minha mãe, que ele conta o seguinte: um dos dias mais felizes da minha vida foi 20 de setembro de 2020, quando de surpresa cheguei a Porto Alegre com a Nina a tiracolo, Nina que é a filha do Guilherme. Elas ainda não tinham se conhecido e foi amor à primeira vista. Como uma boa e experiente vovó crianceira, amei isso. Eu sei que parece meio clichê, mas a gente não pode deixar de aproveitar os momentos. A gente não pode deixar, sabe quando alguma coisa te diz, faz aquilo, Sim. Vai lá e faz, não deixa de fazer. E só quando a gente passa por um momento desse é que a gente vê que de fato os clichês não são clichês à toa, eles são verdadeiros. Né? Então, aquela foi uma noite muito especial, assim. Eu lembro que eu entrei no quarto e eu tinha medo de falar para ela que ela ia para a CTI. Eu não queria que ela soubesse, né, para ela não ficar preocupada. Eu entrei no quarto e deitei, ela não viu, numa poltrona, aquelas poltronas de hospital, e ela acordou assim lá por 1 da manhã e disse, ué, o que tá fazendo aqui? E aí eu disse, não, vim dormir aqui, não quis dormir sozinha em casa. Dela, que bom, meu filho. E aí a gente dormiu. E aí no outro dia a gente acordou, eu dei o café para ela e eu ia descer porque a minha irmã ia subir para ver ela antes dela ir para a CTI. Eu disse, mãe, eu vou descer porque a Mana tá lá embaixo e vai subir para ficar contigo. E ela disse, fica mais um pouco. E eu fiquei, né? E foi a nossa última conversa. Então, por um lado, para mim foi muito difícil ter passado os últimos 10 dias com ela como eu passei, mas também eu vejo como um presente, porque eu pude me despedir, conversar com ela, mesmo que eu não soubesse que aquilo era uma despedida, né? E eu te agradeço por você ter me acolhido através da sua experiência, viu, Guilherme? E para resumir aqui a nossa conversa sobre dores e sobre partidas, eu queria só falar 2 coisas. De fato, nós não fomos criados para poder morrer. A gente foi criado para ter uma vida plena e abundante. Mas, infelizmente, o pecado foi lá e tirou da gente a vida. Mas um plano maravilhoso de salvação foi colocado em prática para que a gente tivesse a esperança de uma nova vida, uma vida restaurada e uma vida eterna. E é nisso que a gente precisa se apegar. E sobre as dores que a gente passa aqui ainda nessa vida e nessa terra, eu quero te dizer que Deus tem um barro bem quentinho para colocar em toda a ferida que exista no seu coração.
Então coloque as suas dores no colo do Papai do Céu. Cada lágrima que você derrama está sendo colhida pelo odre de ouro de Deus. E eu tenho certeza que quando Ele voltar, Ele vai te dar um abraço e um cheiro bem gostoso. E tudo isso vai ficar para trás e uma nova vida vai ser concedida a cada um de nós. Eu espero que você agora descanse com essa esperança e que amanhã você volte, porque tem mais Identidade Geral. E senão eu vou aí lhe buscar, menino. Beijo, minha gente. Tchau, tchau.